6 dias. É tudo o que separa um avanço diplomático da retomada da guerra mais perigosa que o Oriente Médio já viu em décadas. E a variável mais importante nesses 6 dias não é um míssil. Não é um navio. Não é nem mesmo Trump. É um silêncio. Um silêncio específico de um governo específico sobre uma oferta específica que poderia encerrar esta guerra. Ou expor que, na verdade, ninguém quer que ela termine em termos realistas. Vou explicar exatamente o que esse silêncio significa. E ao final desta análise, eu prometo que da próxima vez que você vir uma manchete sobre o Irã, vai interpretá-la de uma forma completamente diferente. Na segunda-feira, enquanto todas as grandes redes de televisão se concentravam nos movimentos de navios no Estreito de Hormuz e nas postagens de Trump na rede Truth Social sobre eliminar as lanchas de ataque rápido iranianas, e eu entendo por que isso chama a atenção, são imagens dramáticas. São os vídeos que viralizam. Enquanto tudo isso consumia o ciclo de notícias, algo muito mais importante acontecia em Moscou. Dmitry Peskov, o porta-voz oficial de Putin, apresentou-se diante dos repórteres e disse o seguinte: esta proposta foi expressa pelo presidente Putin em contatos tanto com os Estados Unidos quanto com os estados da região. A oferta continua de pé, mas nenhuma ação foi tomada a respeito. A oferta que ele descrevia, a oferta da Rússia, é remover fisicamente o urânio enriquecido do Irã de solo iraniano e armazená-lo dentro da Rússia como parte de um acordo de paz que poderia encerrar esta guerra. A resposta da América a essa oferta até hoje, 15 de abril de 2026. Silêncio. Nenhuma rejeição, nenhuma aceitação, nenhuma contraproposta. Silêncio. Para entender por que esse silêncio é tão eloquente, é preciso compreender todo o contexto que o antecedeu. Porque isso não começou na segunda-feira. Começou em 28 de fevereiro de 2026. Naquela manhã, os Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Fúria Épica, quase 900 ataques em 12 horas. Os alvos incluíam sistemas de mísseis iranianos, infraestrutura de defesa aérea, instalações de comando militar e a própria liderança iraniana. O líder supremo Ali Khamenei foi morto na onda de ataques inicial. E então, um detalhe que a imprensa ocidental ignorou rápido demais. Um míssil atingiu uma escola para meninas adjacente a uma base naval perto de Bandar Abbas. Aproximadamente 170 civis foram mortos. Não estou mencionando isso por razões legais. Estou mencionando porque não é possível entender por que o Irã se recusou a simplesmente ceder sob pressão, sem entender que esta guerra, da perspectiva iraniana, começou com o assassinato de seu líder e a morte de 170 crianças em uma escola. Esse fato é um pilar para tudo o que vem a seguir. A resposta do Irã foi imediata e massiva. Centenas de mísseis de retaliação, milhares de drones e o fechamento do Estreito de Hormuz, o corredor de 33 quilômetros de largura por onde passam aproximadamente 20% do suprimento mundial de petróleo todos os dias. Por 46 dias, a guerra continuou. Ataques, contra-ataques, tentativas de cessar-fogo, violações de cessar-fogo. O custo? Milhares de mortos no Irã, dezenas em Israel, 13 militares americanos mortos. O preço do petróleo subiu mais de 31%, agora acima de $95 o barril, pressionando o orçamento das famílias em todos os países do planeta. Nos dias 7 e 8 de abril, o Paquistão intermediou um frágil cessar-fogo de 2 semanas. Essa janela expira em 21 de abril, daqui a 6 dias. Dentro dessa janela de 6 dias, tudo, cada negociação, cada canal secreto, cada mediador voando entre capitais, gira em torno de uma única questão. Uma questão que frustrou todas as rodadas de conversas, não apenas nesta guerra, mas ao longo de décadas de diplomacia entre Estados Unidos e Irã. O que acontece com o urânio enriquecido do Irã? Aqui está a realidade dessa questão. O Irã atualmente possui aproximadamente 400 quilos de urânio altamente enriquecido. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, confirmou publicamente que o material está enterrado no subsolo, enriquecido a cerca de 60% de pureza. Isso não é o nível para armas nucleares. O nível para armas é acima de 90%. Mas a Agência Internacional de Energia Atômica descreveu 60% como, e eu cito, perigosamente próximo. Com centrífugas modernas, um país com enriquecimento a 60% está a semanas de uma arma se decidir avançar. A exigência da América, confirmada pela CNN, Time, Axios e o Washington Post. O Irã deve encerrar permanentemente todo o enriquecimento,
desmantelar suas principais instalações nucleares e remover fisicamente esses 400 quilos do território iraniano. Não reduzir, não diluir, remover, tirar do país. A oferta do Irã nas negociações de Islamabad no último fim de semana. Uma pausa temporária de 5 anos, após a qual o Irã reafirma seu direito de enriquecer sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear. A América propôs 20 anos. O Irã ofereceu 5. Essas posições não estão próximas. 21 horas de negociações em Islamabad não produziram nada. E então, a reviravolta que muda tudo. Trump, em entrevista ao New York Post na terça-feira, rejeitou publicamente a proposta de 20 anos de sua própria equipe de negociação. Suas palavras exatas: "Eu venho dizendo que eles não podem ter armas nucleares, então não gosto dos 20 anos." Leia isso com atenção. A equipe americana foi a Islamabad com uma suspensão de 20 anos como sua posição. No dia seguinte ao colapso das negociações, Trump disse a um jornal que não gosta dessa posição, o que significa que ninguém, nem o Irã, nem a Rússia, nem os mediadores, nem nós que assistimos de fora, sabe qual é a posição da América neste momento. Isso não é um ponto retórico. É o centro operacional de toda esta crise. Este é o momento que a Rússia escolheu para se manifestar. E quero que você entenda que o momento não é uma coincidência. A Rússia tem 3 interesses distintos nesta guerra, e nenhum deles é caridade. O primeiro é econômico. Petróleo acima de $95, o barril é dinheiro fluindo diretamente para as receitas do governo russo, financiando sua guerra na Ucrânia, isolando sua economia das sanções ocidentais. Um acordo de paz rápido que reabra o Estreito de Hormuz amanhã não é do interesse financeiro imediato da Rússia. O segundo é a vantagem estratégica. Rússia e Irã vêm se aproximando há anos, um processo acelerado pelas sanções ocidentais a ambos. A União Europeia acusou explicitamente a Rússia de fornecer ao Irã inteligência usada para, em suas palavras, matar americanos no Oriente Médio. Se a Rússia se tornar a guardiã física do material nuclear mais sensível do Irã, a Rússia ganha algo extraordinário: um assento à mesa de todas as futuras negociações envolvendo o Irã e uma carta que pode jogar em negociações muito além do Oriente Médio. Aqui está a dimensão que quase ninguém na imprensa ocidental está dizendo claramente. Se a Rússia detiver o urânio enriquecido do Irã, então toda vez que a América quiser garantias de que o material está seguro, a América terá que ir a Moscou e pedir. Essa dinâmica, a América precisando pedir algo à Rússia, é precisamente a posição estratégica que Putin vem tentando criar há anos. O urânio não resolve apenas um problema com o Irã. Torna-se uma moeda de troca em negociações sobre a Ucrânia, sobre a OTAN, sobre as sanções contra a própria Rússia. O terceiro interesse é o mais simples. A Rússia quer demonstrar que não está isolada, que quando a crise geopolítica mais importante desta década atinge seu momento decisivo, a Rússia tem algo que ninguém mais pode oferecer. Deter o urânio do Irã seria a prova mais visível da relevância russa desde a Guerra Fria. Quando Peskov fez sua declaração na segunda-feira, a Rússia não estava estendendo uma cortesia diplomática. A Rússia estava dizendo: "Vocês não podem resolver isso sem nós." A proposta foi noticiada em todos os lugares, em termos vagos para se entender seu real significado. Então, deixe-me ser preciso. A Rússia não está simplesmente propondo que o Irã entregue seu urânio e vá embora. A Rússia está propondo atuar como custodiante desse material, sob monitoramento internacional, como parte de uma arquitetura de paz mais ampla. Crucialmente, o Irã manteria o argumento teórico de que o urânio ainda é tecnicamente iraniano, meramente armazenado com um país parceiro. Não foi destruído, não foi entregue à América, foi estacionado. Essa formulação importa enormemente dentro do Irã. Todo o argumento político doméstico para o programa nuclear sempre foi sobre soberania. O direito de uma nação independente de desenvolver tecnologia nuclear civil, a recusa em se submeter ao que as autoridades iranianas consistentemente chamam de ditames americanos. O governo do Irã já está lidando com o assassinato de seu líder supremo e 46 dias de ataques que mataram civis. O custo político doméstico de parecer se render completamente poderia ser catastrófico para quem quer que assine esse acordo. A proposta da Rússia dá ao Irã uma maneira de fazer uma concessão que não pareça uma derrota total. Para a América, a questão é mais difícil e mais honesta. O urânio do Irã na Rússia realmente resolve o problema que a América foi à guerra para resolver? Existe uma versão deste acordo que funciona. O estoque é removido, o monitoramento é restaurado, o caminho prático para uma arma iraniana é significativamente estendido.
E existe uma versão que não funciona. O Irã mantém suas centrífugas, mantém seu conhecimento de enriquecimento, reconstitui seu estoque em meses, e a Rússia detém a custódia no papel de um material que não tem incentivo real para manter longe do Irã permanentemente. A distância entre essas duas versões do acordo é a distância entre algo que a América pode aceitar e algo que não pode. E a América não disse nada publicamente sobre qual versão acredita que a oferta da Rússia realmente representa. Nem todos os silêncios na diplomacia significam a mesma coisa. Existem 4 tipos, e o tipo que a América está mantendo atualmente determina tudo sobre o rumo dos próximos 6 dias. Silêncio de reflexão. Um governo que recebeu a proposta está levando-a a sério e ainda não formulou uma resposta. Este é um silêncio produtivo. O silêncio antes de um acordo. Silêncio tático. Um negociador que sabe que expressar interesse público dá vantagem à outra parte. Se a América disser que a oferta da Rússia é interessante, o Irã imediatamente sabe o quanto a transferência do urânio vale para os americanos. Não dizer nada mantém o Irã na incerteza. Silêncio burocrático. Uma administração internamente dividida, onde diferentes facções têm visões incompatíveis, e nenhuma declaração pública pode ser feita porque não há uma posição interna acordada para declarar. Este silêncio é perigoso. Ele consome tempo. E tempo é exatamente o que esta negociação não tem. Silêncio de rejeição. Um governo que efetivamente decidiu que a oferta é insuficiente, mas não o dirá publicamente porque rejeitá-la fecha uma porta que pode precisar mais tarde. Este é o tipo mais alarmante. Significa que a América analisou a proposta da Rússia, decidiu que ela não resolve o problema real e optou por deixar o relógio do cessar-fogo correr em vez de admitir isso. Eu não sei qual desses 4 silêncios a América está mantendo atualmente. Ninguém fora de um número muito pequeno de pessoas na Casa Branca e no Departamento de Estado, sabe? Mas aqui está o que posso dizer. O ministro das Relações Exteriores da Turquia está agora envolvido. O ministro das Relações Exteriores do Egito está voando para Washington esta semana para se encontrar com Marco Rubio. O primeiro-ministro do Paquistão, Sharif, diz que os mediadores estão trabalhando para resolver as diferenças restantes. Trump disse na terça-feira que algo poderia acontecer nos próximos 2 dias. Esse nível de atividade diplomática simultânea não acontece em torno de uma negociação que foi silenciosamente abandonada. Acontece em torno de uma que todas as partes envolvidas ainda acreditam ser recuperável. E a oferta de urânio da Rússia está no centro de tudo isso. Publicamente sobre a mesa, publicamente sem resposta, sendo ou a ponte para um acordo ou a oferta que a América já rejeitou sem o dizer. Deixe-me tornar o prazo final concreto, porque acho que tem sido tratado como algo abstrato na maioria da cobertura. Se o cessar-fogo expirar sem um acordo ou uma extensão, várias coisas acontecem simultaneamente. A estrutura legal que restringe a ação militar americana contra o Irã expira. A Casa Branca foi explícita. Trump está considerando retomar os ataques se o bloqueio não produzir flexibilidade iraniana. Hegseth fez referência à Operação Martelo da Meia-Noite. O ataque dos EUA às instalações nucleares iranianas em junho de 2025, em uma coletiva de imprensa. A implicação foi direta. Se o Irã não negociar, a infraestrutura nuclear que sobreviveu à primeira campanha se torna um alvo novamente. O Irã enfrenta uma escolha sobre o bloqueio. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica já declarou publicamente que qualquer navio militar americano que entrar no Estreito de Hormuz constitui uma violação do cessar-fogo. Comandantes da guarda confirmaram que o Irã tem capacidades não utilizadas e poderia empregar novas táticas. A decisão de não usá-las até agora foi política. Em 22 de abril, essa restrição política muda, e os mercados de petróleo, já elevados na esperança de uma resolução, recebem um sinal de que este conflito não tem um fim a curto prazo. O Centro de Política Energética Global da Universidade de Colômbia avaliou que os preços não cairão significativamente até que o estreito seja totalmente reaberto e as instalações danificadas sejam reparadas, potencialmente mantendo o petróleo em alta até o final de 2026. Se o cessar-fogo entrar em colapso, esse cronograma se estende. O custo econômico recai mais duramente sobre os países da Ásia, África e Sul da Ásia, que não conseguem absorver os choques de preço do petróleo da mesma forma que as economias mais ricas. Agora, depois de tudo isso, quero fazer a pergunta que mais importa. A proposta da Rússia é realmente uma ponte para um acordo? Ou é uma carta que a Rússia está jogando por suas próprias razões,
em um jogo que tem muito pouco a ver com a paz no Oriente Médio? O argumento de que funciona. Se o Irã transferir 400 quilos de urânio altamente enriquecido para a Rússia sob condições monitoradas internacionalmente, o risco imediato de armamento que a América citou como sua principal justificativa para esta guerra é removido. Não permanentemente. O Irã retém o conhecimento, retém a infraestrutura, mas o material se foi. Isso remove o argumento militar mais urgente para a pressão contínua. Dá a Trump uma vitória que ele pode reivindicar publicamente. Dá ao Irã uma concessão que pode apresentar internamente como algo diferente de uma derrota total. O argumento de que não funciona. As centrífugas do Irã permanecem. O conhecimento de enriquecimento do Irã permanece. A Rússia não é aliada da América e não tem nenhum incentivo particular para restringir o acesso iraniano ao seu próprio urânio de maneiras que sirvam aos interesses estratégicos americanos. Um acordo construído com a Rússia, detendo o material nuclear do Irã, é um acordo construído na confiança na Rússia. Um país que fornece ativamente inteligência usada contra pessoal americano para ser um guardião responsável e permanente do material mais sensível no conflito mais contestado da Terra. Ambos os argumentos são sérios. Ambos refletem realidades estratégicas reais. E aqui está o que torna o silêncio tão eloquente. Trump disse na terça-feira que não gosta da proposta de 20 anos. Sem qualificadores, 100 anos. Eles não podem ter armas nucleares. E uma fonte próxima a Netanyahu confirmou que o vice-presidente Vance disse ao primeiro-ministro israelense, depois de Islamabad, que o verdadeiro ponto de discórdia era remover todo o material enriquecido do Irã e garantir que não houvesse enriquecimento, não por 20 anos, não por 5 anos, potencialmente por décadas. Se essa é a posição americana real, não uma pausa, mas a eliminação completa e permanente do enriquecimento iraniano, então a oferta de urânio da Rússia, mesmo que aceita, não a satisfaz. Porque a oferta da Rússia move o estoque. Ela não desmantela as centrífugas. Ela não aborda a insistência soberana do Irã, declarada clara e repetidamente, de que eles não abandonarão permanentemente o direito de enriquecer. O que significa que a América pode estar em silêncio sobre a oferta da Rússia, não porque a está considerando, mas porque já decidiu que a oferta não resolve o problema real. E dizer isso publicamente colapsaria a última arquitetura diplomática restante antes de 21 de abril. Essa é a possibilidade mais alarmante desta semana, que o silêncio não é incerteza, que o silêncio é uma resposta. Uma fonte regional, em entrevista ao Axios esta semana, capturou o momento atual melhor do que qualquer declaração oficial. A fonte disse: "Não estamos em um impasse completo. A porta ainda não está fechada. Ambos os lados estão negociando. Restam 6 dias. A oferta de urânio da Rússia sobre a mesa sem resposta. Trump dizendo que algo pode acontecer nas próximas 48 horas. Mediadores da Turquia, Egito, Paquistão e Omã trabalhando simultaneamente. O Irã confirmando capacidades não utilizadas. A América se reservando o direito de atacar novamente. E Dmitry Peskov diante de repórteres em Moscou dizendo que a oferta continua de pé, mas nenhuma ação foi tomada a respeito. Aqui está o que observar nas próximas 72 horas. Não as postagens de Trump na Truth Social, não as posições dos navios no Estreito de Hormuz. Observe o que o Departamento de Estado diz. Observe o que Rubio diz em sua reunião com o ministro das Relações Exteriores do Egito. Observe se alguma autoridade americana, oficialmente, extraoficialmente, de qualquer forma, reconhece publicamente a proposta da Rússia. Porque no primeiro momento em que a América quebrar seu silêncio sobre essa oferta, seja para aceitar, rejeitar ou propor condições, isso lhe dirá mais sobre para onde esta guerra está indo do que qualquer movimento militar no Golfo. 6 dias não é tempo suficiente para o silêncio se manter. Algo se rompe antes de 21 de abril. Ou um acordo é alcançado, um cessar-fogo é estendido, ou a guerra recomeça. E a única variável com maior probabilidade de determinar qual desses 3 resultados acontecerá é a questão que está sem resposta desde a manhã de segunda-feira em Moscou. O que a América realmente pensa sobre a oferta da Rússia? Essa pergunta parece simples. Não é simples. Por trás dela estão todas as tensões não resolvidas desta guerra, entre o que a América declarou como seu objetivo de guerra e o que o Irã realmente concordará. Entre a pressão que um bloqueio pode realisticamente aplicar e o piso político doméstico abaixo do qual nenhum governo iraniano pode descer sem entrar em colapso. Entre o que a Rússia está genuinamente oferecendo
e o que a Rússia está ganhando estrategicamente ao oferecê-lo. Tudo isso passa diretamente pelo silêncio que a América está mantendo atualmente. 6 dias. Observe com atenção.